A gente começou Fala de vários novo. textos. O novo de Deus começa com retorno. O novo de Deus começa com retorno. Uma volta aos princípios. Exatamente. Isso é maravilhoso. E aí, muitas coisas assim. Tudo começou a bater. Tudo foi sempre assim. Eu comecei a ver um padrão de Deus, do novo sendo acessado a partir de um retorno, de essência, de local. Naquele mesmo momento eu comecei a conversar com alguns amigos meus. Isso era pandemia ainda. E aí eu comecei a falar, tendo algumas mesas online, assim, e algumas presenciais. E eu falava, cara, e aí? O que vocês estão fazendo? O que Jesus está falando com vocês? E eles falavam, cara, Jesus falou pra gente voltar a servir sopa. Outro, Jesus falou pra gente voltar a ir pro monte com a igreja. Uau. Cara, Bruno, voltamos a fazer vigílias. Uau. Cara, voltamos a fazer 12, 24 horas de adoração. A hora que eu fui ver, estava todo mundo voltando para algum lugar. Para alguma essência, para alguma estatura, para alguma postura. E eu falei, uau, é um movimento de Deus isso. A gente tá vindo algo novo aí. Tá vindo algo fresco, a gente vai acessar alguma coisa nova. Tanto é que eu não compus, falei pra banda, falei assim, eu intencionalmente não estou compondo. Eu tô acreditando realmente nessa palavra. Eu deixo a gente voltar com tudo que o senhor falou. É a partir disso. Eu quero acessar uma coisa nova. Não quero fazer mais do mesmo jeito. Não quero fazer mais do mesmo formato. Quero acessar o novo de Deus. E aí foi muito louco, assim, porque nisso tudo veio no nosso coração muito forte esse projeto de fazer, na verdade, o texto que virou base pra gente nisso tudo foi o livro de Deuteronômio. Especificamente ali 30, 31, 32, aonde o contexto ali, eu lembro que na minha adolescência eu achava até desnecessário o livro de Deuteronômio. Eu falo que eu queria fazer um abaixo-assinado para tirar ele da Bíblia. Falei assim, é um excesso de lei e mais uma repetição de Êxodo absurda. Nossa, repete um monte de coisa de Êxodo. Só que Êxodo foi empírico, né? Foi vivido na pele. E Deuteronômio foi contado e cantado. Deuteronômio quem é? É a nova geração. Porque a geração passada morreu no meio do caminho. Eles estão olhando para o novo de Deus, para a promessa. Só que antes eles entrarem, Moisés senta essa nova geração na beira do Rio Jordão e fala, sentem, porque eu vou contar e cantar a história dos pais de vocês. E ele reconta a história de Êxodo, porque eles nasceram no meio das décadas. E ele canta, né? E ele compõe uma canção. E ele canta. Inclusive em Apocalipse, acho que 15, fala que essa canção vai ser cantada no céu. Né? Então, a adoração do céu é interrompida por a canção cantada por uma nova geração lá em Deuteronômio, né? Verdade. Meu pai é muito forte. E aí foi muito louco, assim, porque eu falei, gente, nós precisamos... Ali nasceu o projeto, lembre-se. Eu falei, nós precisamos, por mais que o nome soa meio nostálgico, soa meio, uau, quem viveu aquele tempo, vamos lembrar? Não. Pra mim soa completamente profético. Exato. Ele é para apresentar para as novas gerações. Então, quando eu vi os meus filhos, no meio das pré-produções, nossa, eles cantando todas as canções que eram da minha infância, eu falei, uau, isso. Não, e o que eu achei, algumas pessoas dizem, Chuta, você precisa ouvir isso aqui, olha aqui, essas músicas legais. Essas músicas eu ouvia quando eu era adolescente. Não, que legal. E querendo. Falei, meu pai, coisa fenomenal. Foi fenomenal. E era exatamente. Foi um revisitar pra gente. E pra mim, essa palavra, lembre-se, é tão profético, porque na hora me arremete pra quando o corpo de Jesus morreu. 3 dias no sepulcro. Aparecem as mulheres, descobrem que Jesus ressuscitou, mas elas ainda não sabem que o túmulo está vazio. E aí alguém vira para ela e diz, vocês precisam se lembrar o que o mestre falou antes dele morrer. É a chave, o must... Falando em inglês, né? Você precisa se lembrar. Se lembra. Quando a gente se lembra do que Deus falou, da promessa... Aí elas lembraram, elas saíram correndo igual loucas. Você conhece? Lembra aquele texto? Elas saíram igual doidas. É verdade. Quando elas lembraram... ele falou mesmo que ele ia ressuscitar. E é como se o Senhor falando... Vocês esqueceram quem vocês são e o que eu prometi para vocês? Lembre-se. Lembra do que eu falei, lembra do que eu fiz. E eu falo muito que avivamento tem 2 ciclos. Né? O primeiro ciclo é de atravessar o Rio Jordão, aquela glória toda. Mas o segundo ciclo é aqueles que têm coragem de dar alguns passos para trás e construir um monumento para que os outros se lembrem.
porque o próximo ciclo de avivamento começa com lembrar... Essa aqui é outra história, vamos lá, senão eu vou ficar pregando. Não, manda, termina, não me deixa assim, não. Termina, conclui. Eu quero te ouvir, mas não conclui isso, mas pelo amor de Deus. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, 40 anos de espera. O mover de Deus, a glória de Deus finalmente aconteceu. Véi, a última coisa que eu quero é voltar para trás. Aí vem Josué e fala, separa 12 caras aí e volta para trás. Pra quê, Josué? A arca já passou, a presença já passou, a glória tá aqui, tá todo mundo dançando, a emoção, o mover, nós finalmente chegamos e fala, não, mas deixa a arca aí agora e volta você. Mas é seco, é sem arrepio, é sem nada. Vocês vão pegar a pedra, que pedra? Sem formato, sem nada, do meio do rio. E vocês vão construir um monumento para os filhos dos filhos, que no futuro vão perguntar o que é isso. E vocês vão dizer para isso foi o que Deus fez. Não é nostalgia, mas é lembrar o que Deus fez. É lembrar. E tem algumas traduções que parece que foi colocado no meio do rio. E se foi colocado no meio do rio, só era visto quando a época era seca, porque na época da alta não dava para ver. Na hora que o rio baixava, que eles atravessaram na época da alta, né? Na hora que o rio baixava, fala, que negócio é aquele ali? Na hora que a igreja está seca, o Senhor fala, vocês precisam se lembrar quem vocês são. Você precisa voltar naquele lugar para você lembrar daquela pintura que você fez toda mal feita, mas seu coração queimava. Aquela música que você cantava, igual eu, às vezes, eu lembro, meu pai, eu tenho vergonha. Um dia eu tava assim... Falei, eu tenho que ligar para todo mundo que gravou comigo e agradecer. Como vocês são doidos. Gravar comigo, tudo desafinado, tudo doido, tudo mal feito. Música... Quem teve coragem de gravar a música com dois acordes? Que loucura que era. Vocês estão doidos. Daí eu liguei para Nível e falei, Nível, vocês são muito corajosos. Eu tô aqui chorando, pensando, vocês estão muito doidos. Mas aquele fogo e aquela simplicidade, aquele desejo de fazer qualquer coisa para que Jesus venha. Essa é a essência do novo de Deus. Eu um dia peguei um voo para Manaus. Cheguei em Manaus, que é demorado ali de São Paulo, né? Só de voo já é 4 horas. E descemos, comemos, passamos o som, ministramos. Acabamos, desmontamos todas as coisas. Tomamos um banho correndo. Fomos de volta pro aeroporto pegar um voo às 2 da manhã. E aí eu sentei naquela saída de emergência da frente, que não reclina, e o voo tava lotado, e o meu ar não funcionava. E aí isso aconteceu alguns anos atrás, e aí eu comecei a entrar num ambiente de reclamação, e comecei a falar, não, pelo amor de Deus, que calor, que cansaço, não reclina, quem que pegou esse assento? Eu tenho que falar com o time do escritório, onde já se viu, não se faz bate-volta em Manaus, gente. É 4 horas para ir, para voltar. Eita, é a distância para ir para outro país, o total que dá. Então comecei, daqui a pouco eu fui tomado por uma ingratidão tão absurda que eu fechei o olho assim, e a hora que eu fui abrir o olho, eu tive uma visão. E foi uma coisa única na minha vida, assim, porque todas as poucas visões que eu tive na minha vida sempre foram coisas proféticas, futuras. Essa foi a primeira vez que eu tive uma experiência tão forte que Deus me levou para trás. E eu fui parar quando eu tinha 14 anos de idade. O Senhor me trouxe a memória, Ele me mostrou. Mas parecia que eu assistia, assim, ó. Eu assistia como uma câmera, assim, ó. Eu descendo a ladeira da igreja, uma roupa ridícula, um cabelo ridículo, um sorriso no rosto. O Senhor me fez lembrar do salmo que eu tava orando. Eu tava orando o Salmo 104:4. Eu tava orando, Deus, faz aos teus anjos ventos e aos seus ministros como labaredas de fogo. Deus, 14 anos de idade, nós somos seus ministros. Não nega o seu fogo. É verdade, é isso, velho. Eu fui compor sobre isso a partir dessa experiência. Uau. E eu fiquei. Mas aí eu fui descendo um morro, eu chegando antes, porque a gente orava nos bancos, a gente começava a adoração. Nossa igreja tinha limitado o tempo de louvor naquela época para 20 minutos, sei lá, meia hora, a gente tava revoltado. E eu falei, gente, quem disse que a gente precisa fazer isso? Vamos começar o louvor 1 hora antes. 1h30 antes do culto, a gente vai estar. A igreja chegou, a gente já tava queimando, já tava lá. Só continuava. Isso. E aí nisso eu voltei pro voo assim, e o Senhor falou comigo.
cabelo mudou, roupa mudou, cidade mudou, instrumento mudou, corpo mudou, um monte de coisa mudou. Só que uma coisa mudou e não deveria ter mudado. O coração que você fazia a minha obra. Pai, meu Deus, isso é muito forte. E aí na hora o Senhor falou comigo, abre a sua Bíblia em Apocalipse. Aí eu falei, nossa, não pode ser Provérbios? Apocalipse 2, carta à igreja de Éfeso. E o que mais me chamou a atenção lá é o texto começando a dizer: eu tenho visto as suas obras e o seu trabalho árduo. Então pega obra e trabalho árduo. Eu tenho visto agora a sua obra e o seu trabalho árduo. Porém tenho algo contra ti. Você perdeu seu primeiro amor. Você não queima mais como antes. Você não ama mais como antes. Você não jejua mais como antes. O nome de Jesus não tira mais lágrimas dos seus olhos. Você está cauterizado demais. Então agora não é um evento, uma conferência. Nada vai te trazer de volta para esse lugar, a não ser um processo. E o processo é trifásico. Então agora você vai lembrar de onde você caiu e não aonde. É de onde você estava. Aonde você estava. Como você vivia, como você queimava, como você chorava, como você buscava. Lembrou desse lugar? Lembrei. Então agora arrependa-se. Meu Deus. Metanoia. Muda sua mente. Para que você não volte de novo para esse ambiente de queda. E aí vem a terceira parte do processo, que é mais difícil. Ele fala, e volte às práticas das primeiras obras. Mas o texto começou dizendo, eu tenho visto as suas obras, o seu trabalho árduo. E a última parte do processo é, volte às práticas das primeiras. Eu falei, então o que mudou das primeiras obras para as obras atuais que continuam sendo árduas? O coração. O coração, meu Pai. O coração que a gente fazia isso. É a fome, a simplicidade do menino. Simplicidade. O desenho da criança simples. As coragens, as ousadias que a experiência vai deixando a gente calculista demais para algumas coisas, para obedecer, né? Eu vou ser sincero com você, cara. Melhor coisa no ministério, Bruno, é ele. É. A gente não tem... você que está assistindo a gente, deixa eu dizer para vocês, não existe... Eu tenho 30 e tantos anos no ministério, cara. Melhor coisa do mundo é chegar em casa e a presença dele chegar. Melhor coisa é continuar pegando seu violãozinho para ele, né, cara? Não existe nada melhor. Eu acho que dos caras que eu mais desprezo nas escrituras, mas ao mesmo tempo que mais me deu a maior chave ministerial é Acabe. Ele falou, não se glorie o homem quando quando coloca a armadura, mas quando tira ela. Quando você está tirando a armadura, ela está toda amassada, mas você está vivo. Você chegou ainda queimando por Jesus. Mas quando a gente coloca, tem tanto brilho, tem tanta coisa, e a tendência é a gente se gloriar nessa hora, né? E eu creio que isso que você está falando é tão, tão precioso para a nossa geração, é tão precioso para essa geração, cara, que lembrar quem nós somos. Eu digo que o Senhor apaixonou pelo Brasil, não quando o Brasil dirigia carros maravilhosos como a gente dirige hoje, mas quando o pessoal andava de ônibus, aqueles adolescentes sem dinheiro, fazia vaquinha para comprar pastel, para ir para uma conferência. Quando eu lembro, Bruno, conferências 3 horas da manhã, os jovens falavam de oferta, eles saíam correndo pra frente, eles não tinham nada, velho. Tiravam tênis, tiravam aquelas coisas e jogavam lá, queimando por Jesus, por Jesus. E eu acho que é a coisa mais preciosa. Não sei nem como que a gente tem que terminar isso aqui, né, velho? Jesus. Muito bom, meu Deus. Jesus, como a gente ama o Senhor. Como a gente ama o Senhor, Pai. Jesus, como nós te amamos, Senhor. Jesus. Jesus, como nosso coração queima. Jesus, nós nos lembramos. Nós nos lembramos. A primeira vez que nós somos tocados. A primeira canção que o Senhor nos deu, Pai. A primeira vez que nós ouvimos a Tua voz, Pai. A primeira vez que nós vimos o Senhor tocar na Tua igreja, Jesus.
Ah, Deus, nós estamos nos lembrando de onde caímos, Pai, como igreja, Senhor Jesus. Hoje nós temos tantas respostas, nosso evangelho é tão elaborado, meu Deus, a nossa simplicidade nos abandonou, meu Deus, mas nós queremos voltar a falar sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o Senhor.